Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. E no episódio de hoje a gente vai estar aí conversando com vocês um pouco sobre Avalanche. Vamos estar aí dando um update de tudo que aconteceu na sua rede em 2022 e também agora no primeiro mês de janeiro de 2023. Ela teve bastante desenvolvimento para o último trimestre de 2022 para até mesmo nesse primeiro mês. Tanto é que no ano, né, a VAX já está subindo aí quase 100%. E tudo isso eu acho que vem de bastante trabalho de toda a equipe, desde a parte de desenvolvimento, infraestrutura, novas parcerias que eles estão fazendo e até mesmo a própria comunidade da Avalanche. Eles estão conseguindo atingir cada vez mais pessoas, né? Então isso é muito positivo no geral. Né? E também vamos até comparar a Avalanche com as outras suas concorrentes Layer 1, né? Que seria no caso Solana, Near, um pouco aí de Phantom e o principal que seria também o Cosmos, né? Que eles têm uma tecnologia e uma arquitetura bem similar, né? E também vamos estar dando um overview na parte fundamentalista, né? O quanto que a Avalanche vem fazendo de receita, como estão sua atividade de usuários, até mesmo de desenvolvimento, né? O que é muito importante, principalmente agora nesse 2023 em que a gente continua nesse bear market, né? Então a gente tem que realmente estar vendo os fundamentos de cada cripto, né? Lembrando que nos papos passados a gente conversou bastante sobre as outras Layer 1, né? Sobre Solana e sobre Nier. Então a gente está fazendo meio que episódio por episódio, revisando tudo o que está acontecendo dentro de cada ecossistema dessas concorrentes, né? Para também darem aí maior clareza para vocês também saberem as principais diferenças de cada uma e qual faz mais sentido para vocês estarem investindo, né? Somente dando um disclaimer que tudo que nós vamos estar falando aqui não é nenhuma recomendação de nem compra e nem venda, sempre reiteramos que você tem que estar fazendo sua própria análise, tomando suas próprias decisões. E também só deixando bem claro, né, que eu tenho sim uma pequena posição de Avalanche ainda desde o ano passado, onde ela estava lá seus US$ 80, US$ 90, que era a Ethereum Killer, né? Então eu tinha um pouquinho dessa posição, mantive até hoje. Eu ainda não voltei a comprar, mas de novo, depois que eu voltei a ver esse desenvolvimento, principalmente agora em janeiro, eu fiquei bem otimista com ela. E também escutando outros podcasts dos seus fundadores, do Emin, do Kevin, também do John Woo, que eles estiveram presentes na Bloomberg, em diversas outras mídias nesse começo de ano, falando realmente desse desenvolvimento. Então, eu voltei a ficar muito interessado e acho que eles têm casos de uso muito importantes, né? Não sei você, Arthur, se você tem aí um pouco de Avalanche na carteira ou você prefere as outras? Eu tenho também do bull market passado ainda, né? Sobrou na carteira aí, eu ainda não estou comprando de novo. É, é uma Layer 1 bastante interessante, ela tem suas peculiaridades que a gente vai explicar aqui, mas eu acho que ela ainda não está num momento tão forte, não está com uma narrativa tão bem construída quanto essas outras. E como o investimento, a decisão de investir em um projeto quer dizer também deixar de investir ou de aumentar a sua posição em outro projeto, eu ainda estou optando por investir em outros projetos que eu acredito que estão com uma narrativa mais forte e coerente. Então, isso já é antecipando quase que a conclusão, né? Mas é, fica aí já uma reflexão pro capítulo de hoje. Perfeito, legal que dessa vez a gente vai ter um pouquinho de discordâncias, né? Porque eu já tô ficando bem mais bullish aí em Avalanche, então vai ser bom aí você ter também um pouquinho desse lado meio que pessimista, né? A gente sempre aí, no final das contas, acha que compra tudo, né? Mas realmente, é igual você falou, a gente tem que realmente tomar essas decisões de saber qual que é o melhor risk reward agora nos preços que estão nos valuations, porque realmente o valuation de todas elas estão muito parecidos, né? Então, realmente, eu acho que é uma outra peculiaridade diferente que vai chamar a nossa atenção, dependendo também do que a gente enxerga para o futuro, né? Bom, antes da gente dar aí antes de começar a falar de Avalanche, dessas próximas análises, queria voltar um pouco atrás e voltar no tempo, né? De Avalanche aí de 2000, um pouco 2021, 2022, lembrando que a gente estava todo naquele bull market, né? Muito parecido com a mesma narrativa de Solana e de até mesmo Luna. Vou ter que trazer Luna aqui, porque a Avalanche foi sim muito impactada com o seu colapso. Então, em 2021, a gente via diversos VCs investindo em Avalanche, tanto é que um dos seus maiores VCs, né, que deram aí a parte do seu funding, foi a Three Arrow Capital, né, e ele vinha construindo aquela narrativa da Soluna Vex, né, a temporada de Soluna Vex, e foi aí que veio todo aquele pump de 2021, e uma hora a gente via a transição do dinheiro vindo para Solana, foi para Luna, e no final de 2021 a gente viu também esse dinheiro entrando em Avalanche. Foi aí que teve todo o seu boom, tanto da parte de DEX, da parte de DeFi e até mesmo da parte de NFTs. Por enquanto, nessa época,
ainda não tinham nenhuma subnets, né? Porque a Avalanche em si, ela funciona como subnets. Então a Avalanche, ela é como se fosse uma app chain, né? Se a gente quiser construir uma blockchain SB Crypto, a gente pode muito bem ir na Avalanche e vamos construir a nossa subnet. E para construir essa subnet, nós temos que se tornar validadores. Então a gente tem que comprar 2.000 avalanches para assegurar a rede e se tornar também aí um validador e plugar essa nossa, utilizar, né, essa tecnologia da Avalanche, e assim a gente usufrui da sua segurança, infraestrutura, e dessa forma a gente consegue customizar de uma forma melhor como a gente quer essa nossa blockchain, né? A gente pode lançar o nosso token nativo e as pessoas podem circular dentro da nossa blockchain esse token nativo. Necessariamente a gente não precisa ter AVAX para estar aí pagando transações dentro da subnet, por exemplo, subrede, né, SB Crypto nesse caso. Chegando em 2022, a gente teve todo o último boom, então a gente teve também aí a expansão do ecossistema, tanto da Solana quanto da Terra Luna, para o ecossistema da Avalanche. Eles começaram a fazer diversas parcerias, tanto é que o ST começou a migrar para vários projetos de DeFi da Avalanche, né? E durante esse meio processo dessa expansão de DeFi, a gente começou também a ver aí uma expansão de jogos. Foi que começou a surgir os casos de uso de jogos da Avalanche, que foi o primeiro caso aí da Swimmer Network, né? Que era o Kadabra, que foi o primeiro jogo lançado na Avalanche. Ela teve sua própria subnet, foi o primeiro caso de uso das subredes. Em seguida, teve o DeFi Kingdoms, que foi um dos principais jogos da Harmony, que era uma outra Layer 1, só que menor, e o seu jogo DeFi Kingdoms, ela acabou migrando a sua versão 2, né, o seu upgrade do seu jogo para a subrede da Avalanche, trazendo assim mais um novo caso de uso, né? No final de 2022, hoje, né, a Avalanche constitui aí de 7 subredes totais, sendo essas duas que eu comentei com vocês, a DFK Swimmers, depois entrou a RapTag, de novo veio a Step Network, que esse é um concorrente da Steppen, né, que é aquele jogo Move to Earn. Eles também teve o lançamento do StepFi, né, que foi um modelo muito parecido com a Stepper, né, lançando também a sua subrede. E no final de Q4 tivemos aí a Numbers, que seria uma blockchain mais específica para jogos também. Teve a Shana Chain, que é uma subrede específica para metaverso. E agora, essa semana mesmo, teve o lançamento da Dexalot, que é a sua mais nova DEX, como um Central Limit Order Book. Ela é muito parecida com o Serum até, né? Então a gente começou a ver agora um desenvolvimento maior vindo da parte de DEX, de DeFi na Avalanche. Fora esses lançamentos das subnets que tivemos ano passado e agora também nesse ano, a gente teve a Avalanche fazendo diversas parcerias. Desde o ano passado com a KKR e a Deloitte, teve também parcerias com a parte de jogos vindo aí de DAOs, né? Agora também teve o Ready Player One, que está até construindo hoje a sua subrede na Avalanche da parte de jogos. Teve também parcerias bem interessantes aí com a Federação Internacional de Xadrez, que é o primeiro esporte agora entrando para o mundo também de esporte de xadrez, perdão, né? Entrando para o mundo de blockchain. A gente vê de esportes muito o futebol, muito até mesmo a NFL, né? NHL, até mesmo agora o rugby, entrando para esse lado da Chiles. E a gente está tendo o primeiro caso de uso de esportes vindo para a Avalanche com a equipe de xadrez, né? Não é um esporte muito popular, né? Mas mesmo assim é um novo caso de uso e é legal ver um esporte que existe há anos, né? Realmente migrando agora e fazendo essa transação para o Web3, com o lançamento de NFTs, trazer todo o esporte de xadrez para o blockchain, a parte de rankings, parte de campeonatos, né? A gente também teve em 2022 a Avalanche fazendo a sua primeira conferência em Barcelona, tanto é que eles já estão programando a segunda agora para 2023, começaram a lançar novas hackathons, vindo até um pouco para a parte da sua infraestrutura, que eu acho que foi essencial esse melhoramento de 2022, né? A Avalanche, como ela constitui subredes, né, até metade de 2022, essas subnets que começaram a ser lançadas, elas não conseguiam se comunicar entre si. Então, no último trimestre de 2022, a Avalanche lançou a AWS, né, que essa não é a AWS de Amazon, só deixa eu pegar o nome, é a Avalanche Wrap Messaging, né, que seria aí essa novo tipo de mensagem em que todas as subnets agora conseguem se comunicar entre si e conseguem fazer transferências sem precisar de uma ponte. Antes, quando uma subnet queria se comunicar com outra, né, fazer essa transferência de ativos, elas tinham que depender de uma ponte.
tinham que depender de um terceiro para essa segurança, né? Então isso também sacrificava muito o risco de ser hackeado. Agora, com esse Avalanche Warp Messaging, eles conseguem ter essa comunicação entre si, não precisando mais de uma ponte, que seria até um caso de uso como o IBC, né, que é o Internet Blockchain da próprio Cosmos, consegue fazer, porque hoje quem é familiarizado com o Cosmos, a gente pode, por exemplo, utilizar a Osmosis, que é a sua principal DEX, e negociar qualquer ativo de qualquer chain dentro do Cosmos, né? Então essa Avalanche Warp Messaging é um concorrente assim para essa IBC Technology do Cosmos, né? Eles também lançaram a Avalanche Virtual Machine com o Rust SDK. Rust também é uma nova linguagem que é muito utilizada até na Solana. É uma das linguagens antigas que são bem utilizadas também em diversos protocolos. Então, abrindo o leque para mais desenvolvedores começarem a utilizar aí a Avalanche, né? Eles também estão fazendo uma parceria com o Sei Protocol, que é também uma Layer 1 específica de DeFi sendo construída na rede do Cosmos. Eles estão fazendo essa interligação para a Avalanche conseguir ter essa comunicação até com a rede do Cosmos. E a mesma forma a gente vai vivendo nesse mundo multi-chain, né? A gente está vendo todas as chains se comunicando com o Cosmos, então isso também é muito interessante, né? A Avalanche, obviamente, não vai perder isso. Sem falar que a Avalanche também é EVM, ela é compatível com Ethereum, e a gente teve lançamentos muito interessantes do Curve e da Aave, que são protocolos bem-sucedidos no Ethereum, migrando para a Avalanche, e até mesmo a GMX, que é um outro caso de uso excelente de DEX de perpétuos, né? Lançando também aí a sua DEX na rede da Avalanche. Eles ainda não lançaram a sua própria subnet, eles estão na rede, na C-Chain, né? Que é uma rede geral da Avalanche, onde estão todos os seus outros projetos de NFT, DeFi e de Web3, né? Nenhum deles ainda lançou a sua subnet, mas mesmo assim é mais um caso de uso muito bem sucedido da rede do Ethereum migrando para a Avalanche, e também está tendo aí muito sucesso, tanto é que conseguiram um novo funding de mais de $1 milhão de benefícios aí para quem está operando na GMX na rede da Avalanche, né? Fora também todos esses desenvolvimentos, a gente teve a questão da comunidade que eu falei, né? A Avalanche começou a melhorar cada vez mais essa parte de AMAs, ou até mesmo de trazer a comunidade mais perto, o que eles estão querendo muito. Então, até mesmo os próprios projetos dentro da Avalanche estão querendo aí fazer mais AMAs, fazer mais calls, né, com toda a comunidade e começar a explicar melhor os casos de uso da Avalanche. Tanto é que, conforme eu falei, esse mês, os fundadores, né, tanto o Emin, o John Woo, que são os principais fundadores, estiveram em diversas mídias, né, tanto Bloomberg, até mesmo Reuters teve matéria deles, até mesmo aqui nos YouTubes de cripto, né, eles começaram também a vir mais e explicar um pouco mais de Avalanche. Eu acho que assim ele começou a ganhar mais tração, né? Sem falar de todas as grandes parcerias de empresas, como, por exemplo, esse ano, a Shopify vai estar lançando sua coleção de NFT na rede da Avalanche, e, finalmente, a Amazon fez aí essa grande parceria em que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pode também estar lançando a sua subnet com apenas um clique dentro do ecossistema da Avalanche. A AWS está fornecendo agora toda essa infraestrutura. Então, de novo, se a SB Crypto, né, ao invés de estar usando a infraestrutura da AWS para a gente armazenar nossos dados, para a gente armazenar o nosso grupo de WhatsApp, ou até mesmo o que a gente tem salvo no nosso Google Drive, né? A gente pode estar utilizando aí uma subrede da Avalanche a partir desse um clique da Amazon. E começaram também a surgir rumores, né? Que a Amazon aqui está querendo lançar a sua coleção de NFT e está querendo lançar essa coleção de NFT específica para jogos. E com essa parceria com a Avalanche, os rumores é que realmente a Avalanche vai ser sim essa rede onde vai haver esse grande lançamento. A mesma coisa como a Polygon teve grandes lançamentos do Reddit e da Starbucks. Quem sabe a Avalanche está vindo com esse grande caso de uso para todo o seu ecossistema da Avax, né? Então vai ser bem interessante todo esse seu desenvolvimento em 2023, né? E sem falar também que ele teve o lançamento da sua nova wallet, a Core Wallet, que é uma nova wallet Web3. A gente sabe que a MetaMask é muito famosa na rede do Ethereum, a Phantom é muito famosa na rede da Solana, e a Kepler, né, wallet, é muito famosa na wallet do Cosmos. E agora a Core Wallet também vem facilitar essa entrada das pessoas no ecossistema da Avalanche. E com esse lançamento da Core Wallet, a Avalanche, em parceria com a Stargate, né, que ela é uma Layer Zero, também fez agora essa opção das pessoas poderem migrar o seu Bitcoin, que você tem na sua rede do próprio Bitcoin ou na sua Ledger. Você pode estar transferindo esse Bitcoin para a rede da Avalanche através da Layer Zero, e daí utilizar esse Bitcoin para gerar mais yield para você gerar, para você até mesmo negociar, pegar empréstimos
na rede da Avalanche, o que é mais um caso de uso muito importante, eu acho, para o Bitcoin, porque hoje realmente o Bitcoin a gente não consegue fazer nada, né? Então é interessante ver a Avalanche vindo com essa parceria com a Layer Zero, com a Stargate, para trazer esse mais novo caso de uso. Então acho que foi um excelente ano para 2022, apesar desse drawback aí de quase 90%, que ela chegou a cair desde as suas mínimas, né? Mas a gente pôde ver que todo esse desenvolvimento e essa construção no bear market continua acontecendo. E eu acho que também é por isso que a gente está vendo essa alta de 100% agora na Avalanche. Óbvio, né? Tudo subiu em janeiro, mas eu ainda acredito que os fundamentos começaram, aliás, o preço começou a convergir com os fundamentos, principalmente com essas grandes novidades agora já nesse primeiro mês de 2023 de ecossistemas de GameFi, NFTs e até mesmo de DEX, né? Com essa Dexalot. Bom, Arthur, queria saber um pouco de você, né? Todas essas novidades, e você também tem acompanhado bastante o desenvolvimento das suas concorrentes, né? Da Polygon, que a gente também vem dando anúncios todo dia, da NIR, que a gente comentou na semana passada, e até mesmo da Solana, com um caso diferente, até mesmo com o seu Solana Mobile. Mas, de novo, tem essa concorrência com a Solana, que é mais ou menos esse mesmo público, são essas Outlayer Ones, né? Como que você enxerga aí a Avalanche nesse ambiente bem difícil, né, que a gente está vivendo agora? Fala, Rafa. Boa tarde, pessoal. A Avalanche, ela se posiciona de uma maneira um pouco diferente dos outros ecossistemas, né? Eu acho que a mais parecida nós estamos vendo em alguns aspectos, não em tudo, seria a própria Polygon, que ela vem ambiciando o mercado corporativo, desenvolver soluções para as empresas. Mas me parece que ela toma um approach um pouco diferente no sentido de ela não desenvolve a subnet completamente para você, ela desenvolveu ferramentas que permitem com que você acesse e crie sua própria subnet, é uma coisa até mais simples do que a Polygon, mas ela não assume o projeto por conta do cliente. Então, diferente do que acontece como no caso do Starbucks, o Starbucks vai para a Polygon e pede, eu quero algo assim, assim, assim para fazer meu novo loyalty program. A Avalanche Uhum. parece que é uma coisa mais, ela dá as ferramentas para a própria empresa construir o seu projeto dentro dela. E eu não sei quanto valor esse approach pode gerar, porque a gente sabe que são muitos poucos os desenvolvedores de blockchain, e eles são muito caros, e a grande maioria deles já está ou criando seus próprios projetos, ou então trabalhando em grandes projetos. Então eu vejo um pouco uma barreira, uma dificuldade de uma grande empresa, como uma própria Deloitte ou uma outra que queira entrar, né, de Uhum. pegar e começar a desenvolver dentro da Avalanche e fazer o seu próprio projeto, a sua própria subnet. Além disso, você tem também algumas barreiras de entrada que são muito pequenas realmente para essas grandes empresas, que seriam os 2.000 tokens de AVAX que você precisa para ser um validador, mas eu acredito que isso também acaba sendo uma barreira, porque você tem que ter essa quantidade em staking, você tem que alocar uma quantidade de Uhum. capital, e quanto mais sobe o valor de AVAX, quanto mais as pessoas demoram para entrar nesse projeto, mais caro fica. Então, inicialmente, hoje nós temos um preço bastante acessível, é super barato, 2.000 AVAX aos preços atuais, é muito pouco dinheiro se você for pensar para uma grande empresa investir em desenvolver sua própria subnet dentro de um blockchain desenvolvido, super legal, seria quase como a venda de um serviço. Mas essa barreira ela vai crescendo conforme cresce o preço da AVAX. E isso pode se tornar um impeditivo. Além disso, agora falando da própria AVAX e do modelo Uhum. de negócio dela, nós vimos nesses últimos semestres, não, trimestres, nos últimos Trimestre. trimestres, a, que caiu muito a receita dela, né? A receita aqui, a gente está puxando o gráfico do Messari, né, a tabela, e ela Uhum. caiu, o total revenue, né, que seria a quarta fileira ali, caiu veio no quarto trimestre de 2021 com 30 milhões, daí subiu para o primeiro trimestre de 2022 para 52 milhões. Depois houve uma queda que é normal, tá? De 52 para 39 milhões, com a própria queda do mercado, a queda do valor dos tokens, isso tudo diminui o, o faturamento dessas empresas, como ocorreu com o Ethereum, como ocorreu com todas as outras. Mas daí a gente viu uma queda para 2 milhões, para 1 milhão.
Então ela caiu mais de 50 vezes nesse período. Aí que fica preocupante, porque um faturamento de 52 milhões é um faturamento relevante. Agora, um faturamento de 1 milhão para uma empresa dessa acaba não sendo nada relevante quase, não cobre nenhuma conta. E vale aqui também explicar que a Avalanche tem um modelo bem peculiar, que 100% dos tokens usados vão para burn. Então eles queimam todos esses tokens, ajudando a subir o valor de mercado. Então eles dependem praticamente 100% do valor de mercado dos tokens. Então quando você faz uma transação, eles pegam uma parte dos tokens, né, o transaction fee, eles queimam tudo. Ou seja, eles estão reinvestindo no próprio projeto, eles estão gerando valor para os investidores, porque agora existe uma quantidade menor de Avalanche disponível. Isso é Uhum. super legal, é bastante interessante, mas é talvez um pouco perigoso até, porque ela está queimando caixa para valorizar o investimento dos seus investidores. Ela está fazendo um buyback. Efetivamente, ela está fazendo um buyback, seria isso. E, e esse buyback constante, consistente e assim, buyback independente de tudo, né? Ela não tem opção. Ela vai fazer esse buyback obrigatoriamente. Cada real gasto dentro dela vai direto para o buyback. Se ela pega um momento muito ruim, como aconteceu nesse último bear market, como vai acontecer no próximo bear market, isso é extremamente problemático para a empresa, porque ela não está levantando caixa e ela é obrigada a fazer esse buyback, a queimar esse dinheiro que está entrando. Então, esse modelo, apesar de ser bastante legal nos momentos de alta, quando se tudo que entra você reinveste, é maravilhoso quando o token está indo para cima, né? Daí ela é detentora de parte dos próprios tokens, ele enquanto está subindo está lindo, mas o que acontece quando o token cai? Essa é a grande dúvida. Essa é uma estratégia bem perigosa do Emin e da Avax como um todo. E nós já vimos o Emin ser bastante arrogante em alguns momentos. E isso eu acho que se traduz um pouco nessa política dele. É uma política arrogante, ao meu ver. Você reinvestir, você não tirar nada desse capital, você não realocar, você não ter maleabilidade nenhuma. Enquanto está indo bem, é ótimo, é maravilhoso. Mas isso me lembra, me dá tons de Luna, de ter, eu tenho o projeto perfeito, eu tenho a ideia perfeita, eu quero reinvestir, eu quero gerar tanto valor para os holders que eles nunca vão querer vender, tá? Mas e quando eles quiserem vender? E quando esse valor começar a cair de maneira insustentável, por conta externa, às vezes não por própria culpa do projeto, que dificilmente vai acontecer, mas como ocorreu nesse último market, uma outra empresa quebra e todo o mercado vai por água abaixo. Isso que me preocupa, né? Ela limita essa sua capacidade de gerar caixa. Outra coisa importante para falar sobre a Avalanche é que essa queda de faturamento que a gente viu de 54 milhões para 1 milhão foi de uma mudança de sistema. Ela quis fazer isso, tá? Foi de propósito. Foi para fazer as subnets. Quando ela instaurou essas novas subnets, que foi da DFK, da Swimmer, e enfim, outras 8 mais ou menos subnets que geravam muito lucro, né? Lucro não, geravam muito faturamento para a VAX e queima de tokens, elas lançaram essas suas subnets e a partir desse lançamento de subnet diminuiu o faturamento, porque elas começaram a operar em paralelo. Elas Quem só acrua são as submetem subnets, algumas né? transações. Isso. São as próprias subnets que fazem e elas têm suas regras internas. Então, na subnet da DFK, se ela falar, não, eu quero esse dinheiro que for gasto aqui dentro, o burn não vai ser burned, ela vai vir para minha conta, vai ser meu faturamento. Ótimo. Ela vai poder fazer isso. Agora a Vax, ela tá com esse token burn dela e ainda perdeu essas pessoas que estavam fazendo ocorrer esse token burn. Então, quanto mais sucesso a Vax vem tendo em criar esses subnets, em ter empresas de sucesso com subnets, são as próprias empresas que sobrevivem e que têm sucesso. Mas a VAX, qual é o sucesso dela? O sucesso dela é o valor do token subir, dela tá sempre gerando uma demanda por novos validadores, por empresas que querem adentrar no seu ecossistema e com isso compram tokens, aumentando a demanda por tokens. E daí a gente tem que entender, mas será que quantas pessoas, quantas grandes empresas vão querer ter seu blockchain próprio? Tem a necessidade de ter uma subnet própria? A SB Cripto teria uma subnet própria? Eu me arrisco a dizer que não, nem hoje nem nunca,
por conta do nosso próprio modelo de negócio, não faria sentido a gente ter uma subnet. Então, qual que é o mundo, o addressable market, né, o TAM, o tamanho do mercado que ela tem, que ela pode atingir? Quantas pessoas ela pode trazer para a rede Avalanche que vão demandar 2.000 tokens para serem validadores e terem sua própria subnet? E quando isso extrapolar, quando ela tiver, se ela trouxer a empresa, e lembrando, ela tem sempre concorrentes, a empresa pode fazer, em vez de fazer na Avax, simples e puramente fazer na como que chama? Em Polygon. Matic, né? Na Uhum. Polygon, que é uma alternativa linda, que para mim, ela faz tudo que a Avax faz, elas são concorrentes, eu diria que tecnicamente muito parecidas, A quase Polygon iguais. tem as Supernets, eles lançaram no passado, que é a É, subnet da Avalanche, né? Só mudou o nome, colocou o Super na frente. exato, então é uma alternativa muito parecida, mas você tem um modelo um pouco mais sustentável, porque todas elas submetem transações, você vê o faturamento dela é constante, é consistente, você consegue fazer essas coisas com mais facilidade, então você não tem essa barreira de entrada de você ter que acumular, fazer um monte de token. Nós mesmos, eu acabei de usar o exemplo da SB Crypto, né, que nós provavelmente nunca vamos precisar de uma subnet para nós, para os nossos dados, que é um volume relativamente pequeno de dados e tal, mas se a gente decidir, será que a gente vai pelo caminho da Avax, que tem esses seus problemas que eu acabei de citar, e tem uma barreira de entrada, que é os 2.000 tokens que eu preciso ter, e mais, eu preciso de pelo menos 8 validadores para assegurar que a rede não vai ser comprometida por qualquer pessoa que entrar lá. Então, são 2.000 tokens meu, mais 8 validadores que estejam dispostos a colocar seus tokens para assegurar minha rede. Então, seriam mais ou menos mais 2.000 tokens por validador. Então, eu precisaria de 10.000 tokens, mais ou menos, para eu assegurar que a minha rede é segura, minimamente. Então, minha barreira de entrada são 10.000 tokens. Ou eu vou lá na Polygon e começo a usar o sistema deles, que é muito mais tipo uma AWS, que você vai pagando conforme você usa e você vai incluindo sistemas, você tem maleabilidade para pegar outros sistemas. Na minha cabeça, a nossa preferência vai ser a trabalhar com a Polygon. Então, a minha dúvida é justamente esse mercado. Qual que é o tamanho desse mercado para a Vax? Quantas empresas a Vax vai conseguir trazer para dentro dela? E qual que é o universo de empresas que pode ter interesse nesse serviço? E eu acho esse universo relativamente pequeno. Perto, óbvio, não é que seja que tenha pouco valor a ser gerado aí. Não, tem muito valor a ser gerado aí. Mas, dado que você tem concorrentes com barreiras de entrada menor, que oferecem os mesmos serviços praticamente, a um custo igual ou menor, porque também outra coisa que eu tive olhando foi a taxa de transação média da rede Avax. Estava em 60 centavos, 50 centavos nos anos anteriores. Então, é um custo relativamente alto. Lógico que não chega aos pés de Ethereum, mas se a gente considerar de novo que o intuito e a única maneira da Polygon, não, desculpa, da Avax aumentar o seu ecossistema é trazendo essas novas empresas, o que automaticamente vai aumentar o preço do token, e esse é o intuito deles, justamente porque eles fazem esse burn de tokens, diminuindo a oferta por um número constante ou crescente de demandantes, de empresas ali dentro, aí que o negócio começa a ficar complicado. Você, você vê um sistema que ele, você depende desse crescimento constante e você tem um mercado limitado, um mercado que talvez chegue ao fim, que talvez chegue uma hora que não tem mais para onde crescer, ou que, no mínimo, dadas alternativas, é só muito mais barato eu fazer em Polygon. E ela oferece os Uhum. mesmos serviços que a Vax. Então, para mim, essa ideia se mostra um pouco insustentável ao médio e longo prazo. Se a gente analisar a ideia a fundo do funcionamento da Avax e dado essas premissas das quais a gente está partindo, que são as próprias premissas do ecossistema, do seu tokenomics, de como ela funciona e como ela vem funcionando nos últimos anos, a gente chega na conclusão que ela tem um tamanho máximo. Ela vai chegar no ponto do qual é muito difícil ela passar.
pela própria maneira como ela foi construída. E daí, a não ser que haja uma mudança, o que é super plausível também. Eu só estou analisando a partir do que nós temos hoje. E o como nós temos, como está estruturado hoje, eu acho que ainda não é tão interessante. Lógico que tem um upside gigantesco para se ter dentro de Avax, mas eu a precifico como menos interessante do que as suas alternativas por conta desses fatos que eu acabei de citar. Perfeito. Até eu gostaria de tocar em uns pontos que você comentou que eu acho muito essencial. Eu acompanho bastante o Emin desde 2021, 2022, e realmente, quando você comentou ele ser um pouco mais coque, né? Um estilo um pouco aí, talvez, do Kwon, e realmente, em algumas lives, ele até chamava, né, a atenção de outras redes, metia o pau em Solana quando caía, teve aí problemas de quando teve hackers também em outras chains, ou até mesmo hacks mesmo que drenou todo o dinheiro da DEX, que falta questão de segurança, então ele sempre chamava muita atenção e ele mudou muito. Eu acho do final aí do final de 2022 para cá, ele mudou muito esse tom, essa maneira dele agir, o que eu gostei bastante. Tanto é que ano passado, não sei se você lembra, a gente comentava, putz, olha ele metendo pau, tá parecendo o Doku, ele chegava alguém e criticava ele, vinha lá, ele falava, não, eu tô certo, eu sou a razão, e também vinha junto à comunidade da Avalanche e metia o pau. Era aquela um pouco não ia, nem é narcisismo, era narcisismo, era mais os caras, talvez, de Terra Luna, Frog Nation, que você não podia comentar nada, né? Mas enfim, eu percebi que ele mudou muito disso, né? Ele começou a baixar um pouco a bola, começou a ter discussões mais até saudáveis no Twitter, que eu acho muito legal, porque a gente vê, por exemplo, o Anatoly, vê até mesmo o Sandeep até esses dias aí, já comecei a não gostar dele falando que Polygon também é a melhor coisa do mundo, enfim, apesar que realmente hoje Polygon é a melhor coisa, não tem o que falar, né? Mas, de novo, eu acho que o CEO não pode ficar muito acima, né? E se achar Deus nesse caso. Então, eu acho importante eles sempre terem essas conversas construtivas e realmente ajudar o próximo, né? Eles não serem essas pessoas muito arrogantes, achando que não é perfeito e tudo mais. Tanto é que eu acho que a Avalanche é também um projeto em andamento e eu também, tudo que você comentou, essa questão de validadores, é uma barreira de entrada, porque realmente, e até voltando pela Polygon, que ela é uma competidora de todas essas Outlayer Ones, é uma concorrente da Solana, uma concorrente da Near, tanto é que nos outros podcasts, quando a gente comparava elas, a gente sempre falava, Polygon tem o que o outro oferece, né? Então, é um caso de uso muito difícil, e na minha opinião, de Solana, por ter sobrevivido esse bear market e ter feito essas parcerias muito importantes, mostra realmente um interesse de empresas em certos pontos específicos da blockchain da Avalanche. Daí eu acho que volta aí na questão do BD, né? Que daí como que o John Woo, como que o Emin conversam com essas empresas para realmente falar, ó, o nosso foco, realmente, o foco da Avalanche, eles querem tokenizar o mundo real e querem trazer para o blockchain. Da mesma forma como a Chainlink quer fazer isso através dos seus oracles, né? Mas a Avalanche vem também com essa opção das subnets para você ser mais customizável. Tanto é que a Avalanche é a única blockchain que eu fui pesquisar que está trazendo os filmes para a sua própria blockchain através de IFO, né, que é o Initial Film Offering. Então, se a Hollywood, se um escritor quer lançar um filme, ele pode estar lançando esse filme agora dentro da sua subnet, da rede da Avalanche, né? E depois também está fazendo o seu IFO, né? Tá pegando arrecadando os seus fundos através da Avalanche. Então, eu acho um caso de uso muito interessante, né? A gente teve a KKR tokenizando o seu fundo e também teve a Entain Markets, que também é um mercado de securitização com mais aí de trilhões de dólares, também trazendo o seu mercado para dentro da Avalanche, assim, facilitando também essa questão de securitização de ativos, o que é um mercado gigantesco, se a gente for ver, né? O que eu achava que realmente, eu acho que agora essas empresas de financeiras estão vendo o porquê tokenizar os seus fundos, o porquê tokenizar a sua ação, né? Mas, de novo, semana passada a Polygon fechou aí com uma grande também fundo na Europa com mais de bilhões de dólares. Putz, eu até esqueci o nome aqui. E depois eu pesquiso aqui o nome desse fundo. Então, saiu a notícia essa semana, a gente até publicou aí nos grupos de que eu até falei, olha aí, a Polygon de novo entrando na frente da Avalanche e pegando seus concorrentes. Eu não imaginava que a Polygon conseguiria talvez trazer um fundo de mais de bilhões de dólares para tokenizar o seu ativo.
eu achando que esse fundo talvez iria para a Avalanche, porque a gente viu o KKR, viu essa Intel Markets, e até tem mais uma aqui da INX, né, que é um broker-dealer regularizado pela SEC, em que ele está trazendo Token as a Service, que ele quer realmente ser essa plataforma de que eu sou uma empresa e eu já quero tokenizar esse meu ativo, eu vou nessa plataforma da INX, que tem a sua própria subnet da Avalanche, e eu vou tokenizar utilizando esse TAS, né, que é Token as a Service, uma plataforma em que vai me auxiliar a tokenizar, né? Então, agora eu não sei se eu vou para INX, se eu vou construir minha subnet, ou se eu vou ver o sucesso desse novo fundo que entrou agora na Polygon, que é um fundo muito gigante de anos também que já existe. Então, de novo, é mais essa briga que a gente vai começar a ver agora, e eu acho que vai ser muito interessante o BD, né? O caso de uso, e realmente a Polygon está tendo casos de uso de tudo, de NFTs, agora de DeFi com essa parte, das subnets, das super subnets da Polygon. Gostaria de trazer o caso de uso do Nubank. Eles estão lançando aí também o seu token, né, o Nucoin, vão estar lançando na Supernet da Polygon, né? De novo, porque não escolheram a Avalanche? Então, vai ser uma batalha muito interessante de a gente analisar nesses próximos trimestres de 2023 da Avalanche, né? O que ainda me deixa muito positivo, porque a gente vê a AWS, né, que é uma das maiores aí provedoras desse serviço, entrando na Avalanche. A gente também tem a Shopify, com mais de 45 milhões de usuários, lançando sua coleção de NFT. Então, a Avalanche tem sim as suas peculiaridades, né? Então, acho que vai ser. Eles têm que mostrarem que são casos muito bem sucedidos, da mesma forma como a Reddit foi um caso muito bem sucedido na Polygon. Starbucks está sendo um caso muito bem de sucesso na Polygon. A gente tem também concorrente aí da Solana, que teve agora a Dexalot, né, que é a sua principal DEX. A Solana quer se tornar essa chain de DeFi também, quer se tornar essa rede da próxima Nasdaq. Por que a Nasdaq vai construir na Solana e não construir uma sub-rede, né? Então, vão chegando esses casos de usos. E aí eu entro na questão de DeFi, né? A Avalanche em si, não sei quem aí utiliza a rede da Avalanche, né? Eu de vez em quando faço algumas transações, porque, de novo, eu tenho Avalanche, eu sou investidor da Trader Joe, que é a sua principal DEX, e eu acho muito fácil de a gente utilizar a Trader Joe, da gente estar fazendo staking. E até mesmo gostaria de dar os parabéns por essa equipe, de eles estarem se tornando multi-chain, migrando aí para a rede da Arbitrum, trazendo um caso de uso muito interessante, né? O que daí a gente está vendo essa expansão desses dApps. A Trader Joe foi o único aí killer app na rede da Avalanche que a gente viu até agora, que era essa grande plataforma de DeFi, em que também trouxe os NFTs, porque foi através do Joe Pegs, o marketplace de NFTs da Avalanche, do Trader Joe, né, que teve esse surgimento de NFTs na rede da Avalanche, e só depois a gente viu aí a integração com o OpenSea agora. Então qualquer pessoa também pode estar aí lançando a sua NFT no OpenSea pela rede da Avalanche. Então começaram a vir agora essas parcerias com a Avalanche para trazer mais casos de uso, mas a gente não viu nenhuma explosão dessa questão de DeFi que eu comentei com vocês. A gente está vendo a GMX agora, né, na Avalanche também se tornando esse grande caso de uso, mas enfim, não teve esse killer app como teve aí na rede da Solana antes da quebra da FTX, que foi o Serum, né? Na Polygon também a gente tem outros casos de uso, na Arbitrum tem a própria GMX, na Ethereum tem a Aave, tem Curve, na Cosmos a gente tem Osmosis, que tem bastante TVL, né? Mas mesmo assim, a gente vê aí a Avalanche, né, entre top 10 da questão de TVL. A gente vê muitos aplicativos que são compatíveis com o Ethereum também, que estão na rede da Avalanche, mas não ganharam muita atração. Então, eu espero que através com essas novas subnets também que vão ser lançadas, né, que aí foi agora a Dexalot, tem o da KKR, tem a INX, tem até mesmo outras DEX, né, como a Board Exchange, Delta Prime e Odus, né? Vamos ver se realmente esses casos de uso vão dar certos. E até mesmo migrando agora para a parte de GameFi, né? O que esperar de 2023? A gente tem aí o Gree, que é uma das maiores mídias e empresas com mais de 30 milhões de usuários ativos em seus jogos no Japão, criando a sua subnet, né? Então, de novo, mais um caso de uso. E outro grande concorrente da Avalanche de games é a Polygon. Tanto é que lá a gente está vendo muitos jogos da Solana migrando para a Polygon, muitos jogos do Ethereum, como Sandbox e Decentraland, migrando para a Polygon. Então, por que, né, construir essa subnet na Avalanche e não na Polygon? Vamos ver agora esses casos de usos, né? Teve o Crypto Royale, que também vai estar lançando, Pulsar e também Time Shuffle, que são outros jogos aí para serem lançados
esse ano. Então, vai ser uma concorrência muito pegada, né, para saber aí qual que realmente vai dar certo. Eu não descartaria a Avalanche ainda, muito por esses casos de uso, e eu até diria que é um hedge caso Polygon não dê certo, porque, de novo, a gente não sabe o que vai dar certo, né, mas a gente está vendo a Avalanche com casos específicos muito nichados dentro desse seu nicho, né, das Layer Ones, da mesma coisa como a Solana, a Near, a Phantom, vão ser esses seus próprios nichos, né? Eles não vão ser concorrentes do Ethereum, não vão ser o próximo killer, Ethereum killer, que estão nascendo outras Layer Ones agora, que estão falando você, Solana killer, Avalanche killer vai surgir, Phantom killer também vão surgir, mas elas não têm toda essa atração que a Avalanche tem agora, ou essas outras também Layer Ones. Então é isso que eu vou estar analisando um pouco aí nesse 2023 e nesse desenvolvimento, né? E até gostaria de trazer aqui, Arthur, se puder até compartilhar a tela, os usuários ativos aqui por blockchain, né? Eu acho muito bom a gente ver também esses números para ver como estão sendo seus concorrentes, porque, de novo, né, a BNB, que é uma chain que a gente não comenta muito, mas ela tem aqui 877 mil usuários ativos, e BNB é muito forte nessa parte de games, né, que a Avalanche também quer construir. E se a gente for ver, a Avalanche tem aqui hoje, né, 44 mil usuários ativos. Eu acho que se a gente for analisando, obviamente, teve toda essa explosão esse mês de janeiro, a gente pôde ver refletir, né, isso aqui no seu preço do token, 91%, mas até quando a gente analisa nos últimos 365 dias, uma queda aí de 43%. Então, a Avalanche começou a voltar a chamar essa atenção, e eu acho que essa atenção está sendo por essas narrativas da Amazon, da Shopify. Da mesma forma como aconteceu na Polygon, o Reddit, que teve uma explosão de mais 5 milhões de usuários utilizando aí as wallets da Polygon, a rede da Polygon. Vamos ver se a mesma coisa vai acontecer na Avalanche. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para ver esses casos de uso realmente acontecerem. A Polygon, todos esses anúncios que ela teve de grandes parcerias com empresas, foi começo de 2022 até na metade. E agora a gente está vendo isso acontecer. Então, vai demorar aí uns 3 a 6 meses para a gente ver esse caso de uso realmente acontecer na Avalanche. Então, eu acho que a gente tem que ter aí muita paciência, né, Arthur? Não sei como você está vendo até essas parcerias aí que a Avalanche está fazendo, né? Ou até mesmo seus concorrentes. Eu, desculpa. Eu acho que ela tem muito potencial, sim, apesar de todas essas coisas que eu falei, né, que eu vejo que são, para mim, hoje, downsides, eu acho que são coisas relativamente fáceis de você se corrigir. Ainda dá muito tempo para mudar o curso. E ela vem fazendo muito bem essa parte de BD, né, que é o Business Development, contatar e vender para outras empresas esse produto, seria um B2B, e ela vem tendo sucesso, ela vem se mostrando bastante forte nessa área. Eles têm o Emin, eles têm universidades por trás do projeto da Avax, eles têm tem academia muito forte também. Então, isso tudo me deixa bastante otimista para o futuro de Avax. Mas, de novo, eu acho que ainda hoje eu não considero a melhor alternativa para se investir. Eu diria que, pensando já em portfólio, né, a gente já dando mais um passo para frente aqui e pensando Perfeito. como que a Avax pode se encaixar no seu portfólio, eu acho que ela é um hedge contra a Polygon, ela é um hedge contra é um head de Layer 2 mesmo, Layer 1 e Layer 2 aí, por conta desse sistema de Até o Layer subnet. Zero, Então, né? até Contra Polkadot, contra Cosmos, eu diria também. Né? Entraria nesse nicho. isso, eu gosto um pouco da composição de Avax na carteira como head. Então, se tudo der errado, a Avax está lá, ela vai dar certo, ela vai sim jantar esse mercado se as outras falharem. Então, isso me contenta da Avax, ela não está ficando para trás, ela tem algumas questões que ela ainda tem que resolver, mas ela está muito bem posicionada. Se as outras não derem os passos corretos, ela vai dar. Ela está ali, está bem posicionada. Agora, se eu compraria a Vax hoje, hoje está tudo num preço muito barato, né? Mas eu não sei se a Vax, por conta dos problemas que eu citei, seria a minha primeira compra. Eu deixaria. Na verdade, quem já comprou a Vax, quem tem a Vax, eu faria preço médio, porque aproveitaria a oportunidade para diminuir seu valor
se você comprou na alta, muito provavelmente a maioria do pessoal comprou na alta. Se você já tem a VAX desde antes, eu deixo em carteira e ótimo. Agora, enquanto ela estiver abaixo do seu preço médio, eu estaria comprando um pouco só para diminuir o seu preço médio, porque, de fato, ela tem, sim, o seu papel na carteira e ela não vai deixar de crescer, ela não vai deixar a desejar, pelo menos não no próximo ano e meio. Esses todos os problemas são problemas de mais longo prazo, são problemas estruturais que podem aparecer numa crise ou numa saturação do mercado. Nós estamos muito longe dessas duas coisas. A crise a gente já está vivendo, né? Já estamos passando possivelmente pelo pior momento da crise. Talvez ainda venha algo pior, sim, mas os que estavam super alavancados já saíram, já foram embora. Os problemas derivados da queda de preço já foram, pelo menos por esse ciclo de mercado. O cripto, nós sempre dizemos, ela é super forward-looking. Então ela olha muito para frente, muito para frente. Enquanto a Nasdaq e a S&P podem ainda não ter precificado tudo, pode ser que haja mais uma queda mais agressiva. Cripto também pode ocorrer, mas cripto é muito mais para frente. Quem era para quebrar já desalavancou. Nós já temos um mercado relativamente saudável, pelo menos até semana passada, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque já tá ficando quase não saudável de novo, uma alta de 50% aí em 2 semanas, 3 semanas, pode começar a criar uma situação um pouco preocupante, né? Mas digamos que aos preços de semana passada ainda eram super saudáveis, era algo super tranquilo, então eu faria preço médio, eu estaria comprando. Agora, eu não colocaria ela na minha carteira. Se eu não tivesse nada de AVAX, eu deixaria ela de fora, deixaria de stand-by, a não ser que pensando como um hedge mesmo, um percentual pequeno, mas mesmo assim, eu acho que nós ainda temos tempo. Eu esperaria desenrolar um pouco mais as situações e ver para onde as coisas vão caminhar, que esse dinheiro estaria hoje mais bem investido em Polygon e pegando essa onda de Polygon e talvez depois, se Polygon eventualmente você queira realizar um pouco do lucro de Polygon, talvez converter em AVAX, porque daí você pega o Uhum. próprio lucro de Polygon, que tenho quase certeza que vai ser maior do que o lucro de AVAX no mesmo período, pelos próximos mês, 2 meses, e converta esse lucro em AVAX como hedge. Então você está usando o próprio lucro gerado pelo um outro token como hedge dele mesmo para o futuro. Em um outro token que também não vai deixar a desejar. Porque eu tenho certeza que vai ser algo que Polygon tem essa narrativa muito forte, mas um outro projeto que não está com uma narrativa tão forte, uma outra Layer 1, seria Atom ou Polkadot. Eu tenho certeza que elas vão ter mais ou menos o mesmo desempenho que a VAX. Não vai variar muito. Então, para todas essas alternativas, eu iria para Polygon primeiro, e daí usaria esse lucro, porque a narrativa agora de Polygon está muito forte, usaria esse lucro para converter nessas outras layers concorrentes dela, porque daí eu estaria me redeando com o meu próprio lucro, o que é algo extremamente inteligente. E daí, quem sabe, uma dessas, ou todas essas, ou enfim, a VAX mesmo, faça um processo de catch-up no futuro. Então, ela resolve esses problemas que ela tem e, e vem contestar realmente a Polygon daqui a um ano. Então, eu, com esse head feito, eu ganho 2 vezes, porque eu ganho uma vez na narrativa forte de Polygon e ganho na segunda vez na narrativa forte de AVAX, que vai ocorrer daqui a um ano, que é super plausível, como eu disse. São problemas que ela tem hoje, como todas as Layer 1 têm problemas, mas eles estão mais em evidência no momento atual, porque a sua narrativa interna não está tão forte. Então, nós estamos tendo mais tempo e mais tranquilidade para ver esses problemas. Enquanto o Polygon está lançando um novo projeto toda semana, o que praticamente elimina qualquer problema, né? Desde que ela dê conta tecnicamente e vem dando conta até o presente momento, o crescimento anula qualquer problema. Justamente, eu estou levantando um problema. Um dos problemas que eu levantei de Avax é que pare de haver crescimento, ou quando vem uma crise. E, e isso, quando ela está crescendo, não é um problema, né? Então, é, Hum. para a gente refletir aí e pensar nessa alocação por se você não tem, então, a minha alternativa seria não comprar ainda,
Mas se você já tem daí preço médio, com certeza tá um bom momento ainda para fazer preço médio. Cuidado que talvez essas últimas 2 semanas foram um pouco loucas, né? Pode ser que a gente tenha uma correção daqui a pouco, não sei quando, mas preço médio sempre é uma coisa legal para estar fazendo. Perfeito, Arthur. Eu gostei bastante da sua colocação do portfólio, né? E eu acho que eu sigo um pouco desse mesmo caminho que você falou. Conforme a gente já falou no começo, eu tenho posição em Avalanche, a gente tem lá, não voltamos a comprar. Depois de fazer toda essa análise aí para esse papo com vocês, realmente a gente viu um grande desenvolvimento de Avalanche. Mas aí volta naquele caso, né? A gente vê muitas outras Layer Ones, Out Layer Ones, quase no mesmo valuation, né? Ou até mesmo valuation mais atraentes, com um pouco mais de upside nesse bull market, né? Que até eu vou até trazer o caso aqui da Phantom, né? Com a volta do André Cronier, que é um dos melhores desenvolvedores de DeFi, com a sua volta, a gente viu o Phantom subindo mais 150%. A Phantom também vem entregando muita coisa desde dezembro e janeiro, e até mais do que a Avalanche, não em questões de parcerias, mas sim de infraestrutura e melhorando todo o seu ecossistema, né? Trazendo mais incentivos. Então, eu acho que a Avalanche também está começando a olhar essa questão de incentivo, porque, putz, eu preciso também dar mais dinheiro para quem já está comigo faz tempo, né? Para eles continuarem construindo, evoluindo o seu time e ter mais esse upside para conseguir daí sim atrair mais usuários. É isso que eu quero ver, esse aumento de usuários ao longo dos meses. O que de Avalanche está muito baixo, na minha opinião, quando até a gente compara com as suas concorrentes, né? Então tem que ver realmente esse crescimento. Eu, por enquanto, também não vou estar comprando a Avalanche, lembrando que mesmo assim, ela subindo quase 100% agora, ela ainda está em queda da sua máxima, quase aí 80%, ela chegou a bater quase $120, então ela está muito abaixo. Realmente vale a pena, se você quiser fazer um preço médio agora, porque também o seu yield de fazer staking está aí quase no 7%, então é um pouquinho atraente, você vai estar ganhando um bom rendimento, mas a minha narrativa para 2023 é diferente, né? Tanto é que eu montei minha watchlist para 2023, o meu foco maior desse mês, nesses próximos meses, né? Desde que não mude nada, porque cripto também pode mudar do dia para a noite, por enquanto eu ainda vi que não mudou muita coisa, eu estou focando mais em Cosmos, por conta da sua teoria do AppChain Thesis, né? Que é similar da Avalanche, mas Cosmos está tendo muito mais caso de uso, e ele está melhorando essa questão de segurança, e a gente está vendo todas essas outras Layer Ones se conectando com o Cosmos. Então, se eles estão se conectando com o Cosmos, é que ali tem coisa, né? Ainda tem mais um caso de uso da DYDX. Então, a minha peculiaridade está sendo mais para o Cosmos, até mesmo Polygon, Solana, e eu até incluí Phantom agora na minha watchlist de novo para fevereiro. Então, eu vou começar a olhar e eu vou esperar um momento melhor para comprar, porque eu estou esperando uma correção há mais de 2 semanas aí nesse mercado, ele não cai, né? E eu acho que 2023 ainda é um ano para a gente ter paciência e ir comprando aos poucos. Não tem que achar que agora não vai voltar a subir 4.000%. Não, não vai. Né? A gente ainda está num cenário macro muito complicado e essa alta é realmente aí de que estava tudo muito oversold, né? Então é mais do que normal. Eu vou esperar uma correção e também acredito que vocês também deixam esperar essa correção para daí sim estar comprando um pouco mais de Avalanche, até se você queira, e também falo para vocês, né, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Avalanche, se você está comprando esse token, sugiro você baixar a Core Wallet, que é a sua principal wallet. Eu utilizo ela, a Core Wallet, né, para fazer todas as minhas transações, minha parte de staking está tudo nela. É muito simples, eles estão vendo num perfil muito parecido com a Phantom, né, para ajudar realmente essa interação de usuários a entrar para o blockchain. Então, a Core Wallet é uma excelente wallet, mas, de novo, ela ainda está em modo beta, por isso tomem cuidado, não coloquem todo o seu dinheiro nela, né? A MetaMask ainda continua sendo a principal wallet da Avalanche, e à medida que vai melhorando essas infraestruturas da Core, né? Ela também, a gente vai, obviamente, tendo mais confiança, vai colocando mais dinheiro, né? Eu ainda não fiz nenhuma migração do meu Bitcoin para a Core Wallet, muito por conta que a gente tem que utilizar essa Layer Zero, né, do Stargate, que é o BTCB. Eles mintam um novo BTC dentro da rede da Avalanche. Eu não estou muito confiante se realmente Layer Zero vai funcionar ou não. Eu não quero sacrificar meus bitcoins, eu prefiro deixar meus bitcoins em staking lá na Torchain, que eu sei que é totalmente descentralizado e é nativo o meu staking que eu estou fazendo por eles, além da Avalanche. Eu vou estar utilizando aí essa ponte Layer Zero, que também é para ser essa omni-chain, né? Para a gente se conectar com várias chains sem precisar desse terceiro, mas mesmo assim, eu não sei o quanto essa tecnologia da STG, né, da Stargate, é confiável ou não, porque é muito nova, então acho que a gente tem que sim ficar um pouco cético, né?
E, de novo, vamos acompanhar como que vai ser esse desenvolvimento dessas grandes parcerias da Avalanche, a Shopify, a Amazon, essas outras subnets de DEX, de DeFi, de GameFi vão estar lançando, porque, de novo, uma narrativa de muito forte para 2023 e 2024 são games. Mas será que esses jogos vão ser lançados na Polygon, na Avalanche, na Solana, na Clayton, ou até mesmo na Aptos e na Aster? Enfim, tem diversas outras Layer Ones que a gente sabe que o mercado asiático gosta de utilizar essas Alt Layer Ones para esses jogos e tem excelentes casos de uso. Então vai ser uma briga muito interessante para a gente acompanhar e eu vou aguardar todo esse desenvolvimento para daí sim ter mais confiança daqui a uns meses e para estar comprando Avalanche. Por hora, eu também vou estar focando nessa minha watchlist, nesses casos de usos mais reais por enquanto. Mas, óbvio, a Avalanche vai estar no nosso radar, tanto é que a gente vai estar publicando os resultados trimestrais, né, da Avalanche no nosso grupo amanhã. Para quem também quiser estar entrando, sugiro aí acessar nosso grupo, o link está na descrição aí do nosso canal do YouTube, né? Então fiquem à vontade para estar entrando no nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que de construção de portfólio de Avalanche é isso mesmo. Eu acho que a gente abordou bastante coisa deles. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer estar comentando aí, Arthur. Não, acho que é isso. Perfeito, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente também vai deixar o link aí na descrição da Core Wallet para você também estar fazendo o download dela e também aí dos seus principais projetos, né, para vocês estarem aí aprendendo mais e querendo estudar um pouco mais sobre a Avalanche. Acho um caso de uso bem legal e, de novo, Bear Market é o ano aí da gente estar estudando e é isso que a gente também está trazendo aqui nesse papo para vocês, realmente falando tudo que está acontecendo no projeto, para vocês também terem uma clareza melhor naquilo que vocês estão investindo. Não esqueçam de você deixar seu like, compartilhar também com quem você acha que queira estar aprendendo mais sobre Avalanche, sobre cripto, né? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima e bons trades a todos.